atrasa muito, né? Aí, a Morgana já deu início, então, à gravação. Oficialmente, então, bom dia a todos, né, e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas aí ao primeiro encontro presencial, né, entre aspas, aí dessa formação, da segunda turma, né, de formação docente para atuação nos cursos híbridos. Com alguns de vocês nós já nos conhecemos, né, seja de outras formações, seja por trabalharmos juntos aí no campus, outros não, então vou começar me apresentando, né, eu sou a Soraya, sou professora na Univille, né, aqui no campus de São Bento do Sul, faço parte do CIP, do Centro de Inovação Pedagógica, represento o CIP em São Bento, né, faço a ponte entre os professores, né, o pessoal do campus aqui e o CIP que fica mais fortemente localizado, sediado, né, em Joinville, e também tenho aí, né, uma participação, uma atuação nos cursos híbridos, né, de engenharia, principalmente, aqui do campus, então isso facilita, né, traz informações que são importantes aí para esse processo de formação de professores, né, para atuação aí nesses cursos, que para a Univille são relativamente novos e, ao mesmo tempo, muito importantes, tá? Quero deixar aqui já de início, né, o abraço que a professora Berenice me pediu para que repassasse a vocês. A professora Berenice é a coordenadora do Centro de Inovação Pedagógica. Normalmente ela acompanha, né, essas atividades, mas nós temos aí um hall de cursos, de formações, de workshops acontecendo e ela não tem dado conta, né, de acompanhar todas as atividades. Então ela me pediu para cumprimentá-los, né, em nome dela, em nome do CIP, e fica dado, aí fica entregue, então um abraço a vocês. Também quero já de início agradecer a Morgana, né, que é nosso braço direito, braço esquerdo, né, e parte aí das pernas também, muitas vezes, né, Morgana, na condução aí das atividades. Então tá firme, né, Morgana? Obrigada por mais uma vez estar aqui acompanhando e dando todo o suporte para a gente, né? Eu que agradeço. Legal. Eu vou compartilhar com vocês aqui um material. E aí, assim, né, pessoal, nós estamos hoje num grupo relativamente pequeno, né? Temos aqui, deixa eu ver, estamos em 9 participantes dentro da sala, mas desses 9 descontamos aí a Morgana e eu. Então, são 7 participantes, é um grupo pequeno, acho que isso facilita em muitos aspectos, né, a interação, a participação. Então, por favor, fiquem muito à vontade, né, sempre que quiserem abrir o microfone, perguntar, participar, né, entendo que esse ar mais intimista aí, né, de um grupo menor viabiliza isso, facilita. Então, por favor, sintam-se muito à vontade, né, a ideia hoje, nessa nossa manhã, é que ela seja uma manhã leve, que nós possamos interagir, tirar as dúvidas de vocês, né, porque eu entendo que em muitas circunstâncias essa dinâmica nova dos cursos híbridos, ela traz muitas dúvidas, então a ideia é que seja realmente um bate-papo, né, uma troca aí de experiências, e aí a participação de vocês é bastante importante, tá? Como eu comentei, vou compartilhar com vocês aqui um material que vai servir aí só de base para nossa conversa. Nós gravamos, né, e disponibilizamos para vocês ontem, ou quinta-feira, agora não me recordo direito, um vídeo. A minha ideia era que ficasse um vídeo mais curtinho, né, eu vou ficando com quase 15 minutos, mas explicando algumas funcionalidades, algumas características aí dessa plataforma que nós estamos utilizando, né. Bom dia, prof. Andréia, seja bem-vinda. Por quê? Porque na última formação que nós tivemos, lá no primeiro semestre, né, eu optei por utilizar um espaço do encontro para apresentar a nossa sala de aula virtual, e isso acabou tomando mais de 1 hora, então não foi legal, acabou perturbando, né, ou comprometendo boa parte das atividades que nós tínhamos previstas, então, dessa vez, adotei uma estratégia diferente, tá? Mas, assim, muito em linhas gerais, vou só comentar com vocês, né, 3 ferramentas que são as principais, aí, ou as mais importantes nesse primeiro momento, né. Muito do que nós utilizamos aqui no Collaborate é parecido com o que nós já conhecemos lá no Teams, né. Às vezes mudam os ícones, o posicionamento, né, algumas ferramentas, mas, assim, para nossa interação hoje, se vocês observarem na parte inferior, né, bem ao centro ali da tela, vai aparecer um ícone com a foto de vocês, né, ou com
com o avatar, se vocês não tiverem cadastrado foto ainda. Do lado tem o ícone do microfone, no meio ali, né, a câmera, e do lado tem um bonequinho com a mão ligeiramente levantada, tá? Então, para nossa interação, são esses 3 ícones os principais, né, para ativar o microfone, para, né, eventualmente, se vocês quiserem liberar a câmera, e quando quiserem chamar a atenção, né, pedir a palavra, sintam-se muito à vontade para abrir o microfone direto, né? Como eu falei, estamos num grupo pequeno, não me importo com isso. Mas se quiserem, podem também clicar no bonequinho ali que ele sinaliza, né, para mim que vocês querem falar. Também temos uma ferramenta de interação importante, né? Me parece que todos já conhecem, estão utilizando, que é o bate-papo, né? Então, abrindo o menu lateral, né? Para quem o menu está fechado, é um ícone lilás, roxinho ali no canto direito, né? Quando a gente clica ali, ele expande o menu. É o primeiro item ali, um balãozinho que aparece como conversação ou bate-papo. Por ali a gente consegue fazer as nossas interações, ok? Vamos lá então, né, ao que de fato interessa. O nosso encontro hoje, ele faz parte aí da formação docente para atuação nos cursos híbridos. É um encontro que está vinculado ao módulo 2 da formação, né? Então nós já temos o módulo 1 em andamento, ele fecha, deixa eu ver aqui, temos ali a leitura de um texto, né? Dia 5. Obrigada, Morgana. Caso, né, não tenham ainda participado do fórum, né, que é a entrega do módulo 1, ele está aberto aí até o dia 5, segunda-feira. Esse encontro, então, ele já faz parte do módulo 2, né, em que nós trazemos o módulo 1, ele basicamente fala sobre o que é a proposta, né, dos cursos híbridos, como é que a Univille tem caminhado em relação a isso, e aí abre-se um fórum para debate, né, em relação a esses elementos, né, de interação e das especificidades de cursos que tenham a característica híbrida. No módulo 2, né, que é o que nós iniciamos hoje, nós trazemos esse âmbito mais geral para a prática, né, para o cotidiano, para as atividades mais concretas dos cursos híbridos da Univille. Então, nós vamos falar sobre os nossos PPCs, sobre o PEA, né, o Planejamento de Ensino e Aprendizagem dos cursos híbridos, né, vocês vão perceber o que eles têm em comum com os cursos presenciais, o que é que há de diferente. Eu vou apresentar para vocês hoje a plataforma, né, o catálogo Saga, que é onde nós buscamos materiais para estruturar essas disciplinas, e vamos falar também sobre o roteiro de atividades. Então, aqui nós já entramos em elementos que são, poderia dizer a vocês, operacionais, né, dentro aí do trabalho nos cursos híbridos, tá? Então, vamos adiante aqui. Aqui é só um slide de boas-vindas, né? Isso já foi feito aí ao início. Então, quais são os nossos objetivos na manhã de hoje? Eu vou apresentar a vocês as principais características, né, do modelo híbrido, ainda que já tenha sido ligeiramente abordado no módulo 1, hoje nós vamos aprofundar, vamos conversar sobre a dinâmica, né, de funcionamento dos cursos, vamos conhecer a plataforma, né, porque os componentes curriculares dos cursos híbridos, eles têm uma estrutura diferente, eles têm muitos materiais que nos são disponibilizados pela Mais Campus, que é a instituição parceira da Univille na oferta desses cursos. Então, essas unidades de aprendizagem são conteúdos, né, por assim dizer, que nós utilizamos para estruturar a oferta das disciplinas, dos componentes curriculares. Vamos conhecê-los, então, na manhã de hoje. Também vou apresentar o modelo de PEA, que é utilizado nos cursos híbridos. Nós vamos discutir um pouquinho aí o roteiro de atividades possíveis para os cursos. E em parte da manhã, vocês terão aí a oportunidade de elaborar os materiais, tá? Então, a ideia, né, é que esses 4 primeiros objetivos nós consigamos cumprir aí, realizar até no máximo 10 horas, tá? Se conseguirmos terminar antes, melhor, tá? Mas o ideal é que até 10 horas isso esteja vencido, para que a partir das 10 vocês partam para a mão na massa, né? Para a realização dos materiais, para navegar nas plataformas, para conhecer esses materiais.
e aí que vocês, né, possam utilizar esse tempo também para conversar, para tirar dúvidas, né, para que a gente possa interagir. Ok, professor Arnoldo disse que pode participar do webinar até 9h30. Tranquilo, professor. O professor já atua, né, em cursos EAD, em cursos híbridos, então, muito do que nós conversarmos aqui hoje, o professor já tem aí alguma experiência, tá bem? E de qualquer forma, aí a interação fica gravada, o professor pode acompanhar o que ficar pendente mais tarde. Obrigada por avisar, professor. Então, vamos aí ao primeiro dos nossos objetivos, né, que é apresentar as principais características do modelo híbrido, né, e dos PPCs aí dos nossos cursos. Acho que entendo, né, que é importante contextualizar, né, de onde vêm esses cursos híbridos e qual é a importância que eles têm para a nossa instituição, né, qual é a importância que eles têm para a Univille. No planejamento estratégico institucional da Univille, né, no ciclo 2016 a 2021, previa-se a implantação da modalidade EAD para cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e cursos da área socioeconômica. Se vocês vêm acompanhando, né, as atividades da instituição aí ao longo desse período, podem observar que esse objetivo estratégico vem sendo realizado aí de forma bastante interessante, né? Eu vi essa semana o professor Alexandre compartilhou em redes sociais que estava sendo ali celebrado, né? Estavam sendo celebrados os 2 anos de abertura das primeiras turmas dos cursos EAD. Né, os primeiros cursos que foram abertos foram tecnólogos, totalmente à distância, né? Que a gente já vai discutir um pouquinho qual é a diferença desses cursos para os cursos híbridos, lá por setembro de 2018, né? Então, temos turmas já terminando os cursos, né? Já se formando aí nesses tecnólogos que foram os pioneiros aí na educação à distância da Univille. E aí os cursos híbridos, eles se inserem nesse, né? Porque eles têm essa característica de uma carga horária online, né? Eles se caracterizam como cursos que são EAD, perante a legislação. Então, eles estão relacionados a esse objetivo da instituição, que é estratégico, né? De fortalecer a Univille como universidade inovadora e empreendedora. Vamos adiante, né? Aqui nós começamos a falar sobre a diferença entre EAD e semipresencial. Não sei como é que isso se configura para vocês, né? Mas cada vez mais nós temos nomenclaturas diferentes no nosso âmbito, no nosso dia a dia e dentro da universidade, né? Temos cursos EAD, temos cursos híbridos, temos o semipresencial, nas propostas agora de inovação curricular teremos componentes institucionais, então é um rol de diferentes nomenclaturas que se referem, né, a diferentes elementos, diferentes práticas dentro da nossa instituição. E eu diria para vocês que é muito importante, né, dentro desse movimento aí de atuação nessas diferentes frentes, que nós conheçamos, né, a que cada um desses termos se refere, né? Então, aqui nós vamos discutir algumas das diferenças entre EAD e semipresencial, mas já falando também sobre virtualização de aulas, né, que foi um outro elemento aí da pandemia e tudo mais. Então, em linhas gerais, né, nós temos legalmente, né, perante a legislação do MEC, a legislação que rege a oferta de cursos superiores, né, 2 modalidades de ensino, e ponto. Né? Nós temos a modalidade presencial e temos a modalidade EAD. Se vocês observarem ali no segundo ponto, né, nós colocamos ali EAD mais híbrido, né, mas eu volto a dizer, os híbridos, eles, enquanto modalidade, se caracterizam como cursos EAD, tá? No momento, na instituição, né, nós temos, enquanto cursos híbridos, as engenharias em São Bento do Sul, o curso de Educação Física e o bacharelado em Geografia, né? Qual é a motivação para a proposta, para a oferta desses cursos? É a forte expansão em Joinville e região, cursos que tenham essa característica, né? Então, eu arrisco dizer a vocês que a Univille talvez entrou um pouquinho tarde até, né, nesse movimento, porque tivemos aí a concorrência assumindo alguns espaços com muita antecedência. Mas, por outro lado, talvez foi o tempo que nós precisávamos para amadurecer algumas questões e para que, quando entrássemos, né,
nesse âmbito, fizéssemos isso de uma forma um pouco mais consistente, né? Então, independente disso, o que não dá para negar é que há uma expansão, né, de ofertas de cursos nessa modalidade em Joinville e região. Aqui nós incluímos São Bento. E uma das características, né, de cursos que tem esse formato híbrido é uma redução muito significativa em mensalidade. E aí não adianta sermos ingênuos, né, a ponto de achar que o aluno não, que o nosso aluno não se importa com as mensalidades que nós vínhamos praticando em cursos presenciais. Não é à toa que muitos cursos entraram em processo de descontinuidade, né? É o caso, por exemplo, da engenharia elétrica aqui em São Bento. Nós temos o curso presencial, que não teve oferta de novas turmas já há 2 ou 3 anos, mas que, quando passou para um formato híbrido, voltou a ter procura, né? Então, para mim, isso é um indicativo de que esse é um movimento muito alinhado, né, às expectativas, aos movimentos aí de mercado, tá? Alinhado também aí, né, ao aumento da procura dos estudantes em relação a isso. E aí eu coloquei ali um quadrinho, gostaria de ouvir vocês, né, um pouquinho a esse respeito, né? Quando nós falamos em um formato híbrido, né, de oferta aí de cursos e tudo mais, como vocês percebem que a pandemia pode trazer consequências aí para esse processo? Alguém gostaria de fazer alguma reflexão, alguma contribuição? Por favor, à vontade. Eu vou iniciar então, Soraya. Por favor, Wilson. Eu acho que a gente tem um baita desafio, que é, primeiro, como a gente conciliar uma oferta de EAD, que para a Univille, o EAD da Univille é um modelo híbrido, que é completamente diferente, por exemplo, que a Unicesumar oferece, a Uniaselv oferece. E esse ensino híbrido, né, ele garantir qualidade de ensino e aprendizado, envolvendo professores de carreira, porque também uma coisa que me preocupa muito nesses modelos, né, se oferecer uma mensalidade de R$200, tem um corte de custos muito grande, né? E também oferecer ter um EAD de qualidade, um híbrido de qualidade, com professores de carreira, com preço competitivo, né? Eu acho que a pandemia, ela pode, com esse distanciamento social e com essas aulas remotas, aproximar mais as pessoas desse tipo de tecnologia remota de ensino, de aprendizado, também quebrando um pouco o senso comum que se tem sobre o uso, né, de dispositivos eletrônicos de comunicação, né? Eu vejo muito isso lá no UFRJ, né? Quando começou a pandemia, foi a época que coincidiu com a minha defesa, né? Com a defesa da minha tese, e assim, havia uma vilanização desse tipo de ensino, desse tipo de procedimento de ensino-aprendizagem mediado por tecnologia, né? Então, acho que um fato positivo, talvez a gente possa, com esse contexto, com essas experiências, aproximar mais as pessoas e esclarecer, e mostrar que, olha, é possível ensino de qualidade, né, com um preço competitivo, a partir desse tipo de tecnologia, né, de integração, né? Vou usar o que a professora Lilian fala no vídeo, né, de integração entre presencial e a distância. Legal, professor, obrigada. Alguns comentários, se alguém quiser complementar, né, ou tocar em algum outro ponto, por favor, fique à vontade também, né? Mas algumas, assim, o que o professor Wilson fala é muito, eu concordo muito, né? A preocupação com a qualidade é realmente algo que não pode deixar de acontecer, né? Porque eu entendo que, no caso específico da Univille, nós temos a reputação da instituição a nosso favor, né? A Univille tem aí 55 anos, né, de experiência, de atuação, de uma reputação já muito consolidada. E eu percebo que muitas pessoas optam por fazer o curso na Univille em função disso, né? Porque esse curso, seja ele totalmente EAD ou seja um curso híbrido, gerará um diploma da Univille, né? Isso tem um peso que
enfim, né, precisamos reconhecer que é dessa forma. No entanto, né, reputação é um capital que oscila, né? Pode sim, professor, eu já lhe concedo a palavra. E se não houver essa preocupação com a qualidade daquilo que se faz em EAD ou em cursos híbridos, esse capital reputacional pode sofrer algum tipo de prejuízo, né? Então, é uma preocupação realmente muito pertinente, necessária enfim, né? Professor Arnoldo? Bom dia a todos. Estou fazendo uma experiência aqui no celular, né? Mas justamente para me posicionar como um aluno, né? Que não tem aquela condição de ter notebook, essas coisas todas, aparatos. Eu tenho aqui uma boa internet de boa qualidade, todas essas condições. A minha experiência aqui inicial está sendo bem tranquila. Só deu uma leve caída, mas foi. Mas complementando o que o professor disse, eu vejo assim, nas aulas todas, enfim, que eu dei tutoria e tudo, que o grande desafio é desentocar os estudantes. O que eu falo desentocar os estudantes? Eles parece que têm medo de participar do webinar. Eu vejo que elas não procuram, muitas vezes, todos os recursos que a Univille, como instituição, pode apoiar o estudante. E vejo até que quando vai fazer as avaliações, ele diz, não tem material e tudo. Quando a gente sabe, como professor, que aquilo foi dado no webinar, que isso foi passado no material, ou seja, eles não estudam, eles só fazem inscrição. E a gente tem que estimular esses estudantes a participarem. Esse é o grande desafio, na minha opinião. Obrigado. Obrigada, professor. Os professores estão concordando contigo aqui, né? O professor Wilson disse que gostou do termo desentocar, né? Dentre outras, né, concepções. A professora Ana está concordando também, né? E eu assino embaixo, né? Eu diria que é um desafio, né? Esse de instigar o aluno, né, a participar. E no caso dos cursos que tem esses momentos de autoestudo, né? Num curso híbrido isso é muito forte, num curso EAD é a essência do curso. O aluno precisa ter essa autonomia, né? Esse senso de responsabilidade de que ou ele vai atrás, ou ele se dedica, ou o aprendizado não acontece, né? Então, como instigar esse aluno, né? Como tirá-lo aí dessa zona de conforto, né? IVP, índice de viração própria, professor. Tem que ter muito esse IVP, né? É um dos desafios, né? Mas eu digo a vocês que, assim, quando eu participei dos processos de formação, da minha primeira formação lá para atuar em EAD, né? Não no híbrido, em EAD, faz, creio que uns 2 anos, mais ou menos, né? Numa formação que o CIP proporcionou. Quanto mais eu lia sobre os desafios da educação à distância, confesso para vocês que mais eu me questionava sobre a educação presencial, né? Porque eu percebo que muitas vezes o que nós atribuímos como um desafio da educação à distância também é um desafio para a educação presencial. Porque quem me garante que um aluno que está em sala de aula fisicamente está aprendendo, né? Ou que nós, enquanto professores, né, realizando uma aula expositiva, por exemplo, estamos proporcionando o aprendizado que o aluno precisa, sabe? Então, despertar no aluno o interesse por aquilo que ele está aprendendo é algo que é necessário, independente da modalidade. Mas eu concordo com o professor Arnoldo, no caso dos cursos à distância, por algumas barreiras que nós temos, né, de interação com o aluno, porque presencialmente muitas vezes você tem a linguagem corporal do aluno, né, você consegue captar algumas coisas que a interação mediada pela tecnologia não gera, né.
Mas aí dentro do âmbito da educação à distância também nós temos relatórios, né, que nos trazem aí indicadores para fazer a gestão desse processo, se o aluno está acessando o material, se não está, se está fazendo as entregas, se não está. E aí tem uma figura muito importante nesse processo, que é o tutor. Né? Nós temos os tutores aí nos polos dando esse suporte, porque aí o professor muitas vezes não tem tempo ou condições, né, de fazer a gestão desses elementos todos. Então, é uma equipe um pouco maior para fazer esses encaminhamentos, né? Ainda fazendo um gancho nas colocações do professor Wilson, né, essa semana, na segunda-feira, né, nós tivemos uma reunião do grupo de implantação dos cursos híbridos aqui em São Bento, e um dos pontos levantados foi a questão de contratação de professores e da gestão da carga horária, né? Porque é um dos elementos a ser trabalhado nesse processo. Não há uma definição ainda muito clara em relação a o que se percebe são pontos de melhoria, então já se vem buscando trabalhar em relação a isso, porque vou apresentar para vocês daqui a pouquinho a dinâmica dos cursos híbridos, vocês vão perceber que eles são cíclicos. Né? Então, quando eu assumo uma disciplina, eu assumo essa disciplina por 9 semanas. Né? E aí, como é que se trabalha com essa questão de carga horária? Como é que... né, o Wilson está comentando, inclusive, de engajamento do professor universitário no processo, com certeza. Né? A gente percebe que tem muitos professores que não participam, né, dos processos seletivos para os cursos híbridos, porque entendem que vai existir uma quebra de carga horária e, consequentemente, de salário ao longo do ano, né, e trabalhar com essa oscilação não é muito legal. Então, eu não tenho uma resposta pronta para vocês, né, em relação a isso, mas o que eu posso dizer é que já se percebeu há um certo tempo, né, essa questão, e há discussões, né, no âmbito jurídico, a própria PROEM, né, o pessoal ali do assuntos docentes, né, a gestão de pessoas, na busca de soluções que sejam viáveis para a instituição e também para os professores. Né? Qual é o caminho? É diluir a carga horária ao longo do ano? É construir algum tipo de vínculo diferente? Né? São reflexões que vêm acontecendo, tá? E o professor Arnoldo fala da questão de adaptação, eu também concordo, né? Eu, como professora que venho trabalhando nos cursos híbridos, nos cursos EAD, para nós também é um movimento interessante, né, professor? E aí, infelizmente, é a realidade da nossa instituição, né? Vocês todos têm percebido esse movimento acontecendo, então também precisamos, né? É um movimento de flexibilidade dos dois lados, né? E em relação ainda a uma das falas do professor Wilson, no que se refere ali à pandemia, eu entendo que, concordo também, né, que muitas barreiras em relação ao uso de ferramentas tecnológicas para a interação, né, dessa interação mediada pelas TICs, muitas dessas barreiras vêm sendo quebradas aí em função da pandemia. Talvez nós tenhamos menos resistências, né, em momentos futuros e no futuro muito próximo, né, para adesão aí a cursos que sejam à distância, e eu diria que talvez de forma mais específica em relação aos cursos híbridos, né, por essa mescla que eles proporcionam entre momentos virtuais e momentos presenciais, tá? Vamos avançar, então. Muito bom, estou gostando da interação aí, pessoal. Aqui nós temos uma representação gráfica, né, do que nós temos na Univille atualmente, né, e de como isso se configura dentro dessas duas modalidades, né, a modalidade EAD e a modalidade presencial. Quando nós falamos na educação à distância, dentro da Univille, nós temos... a professora Andréia, por favor, não apareceu a mão levantada aqui, pode falar, professora? Oi, desculpa, Soraya, eu tinha levantado faz um tempinho já a mão. Para não perder o timing, né? Vamos lá. Do que você estava comentando. Algumas reflexões, tá? Em relação a essa primeira provocação e pandemia e relacionamento com esses estudantes por via das ferramentas tecnológicas, tá? Eu, assim, questiono um pouco muito o formato, e aí, né, claro, não estou me posicionando
de uma forma fechada, mas sim flexível, discutindo a questão, né? Às vezes eu percebo que nós somos, mesmo que nós estamos entrando, na verdade, né? Apesar dos 2 anos, do histórico e tal, nesse mercado, nós ainda somos bastante conservadores em relação ao relacionamento com esse cliente, tá? A gente acha que ele tem que correr atrás da gente, tá? E não é assim que funciona, né? Infelizmente. Tá? Então, esse estudo de como esse cliente se comporta, e a gente já vê vários professores dizendo como eles se comportam, e isso é muito mais claro do que uma mera relação EAD, porque isso já é histórico da relação presencial, então tem vários pontos que a gente já sabe que são comuns e que são recorrentes, e as ferramentas, a forma de abordagem ainda se mantém conservadora, mesmo sendo EAD. Então, por exemplo, né, a gente vê outros tipos de cursos, por exemplo, vou te dar um exemplo de curso de inglês, tá? A forma de trabalho desses cursos é totalmente diferente, né? Eles usam diferentes ferramentas. Quer estudar com a Univille? Você tem que entrar no Blackboard e ver tudo aqui, tá? E não é assim que funciona nos demais. A ação vem por WhatsApp, vem por Telegram, vem por quiz, vem por provocações, vem por chamadas de diferentes tipos para as atividades, e a gente acha que o aluno é que tem que correr atrás. Eu acho que isso é uma questão que tem que ser repensada, e nós temos que nos adequar ao mercado, nós temos que nos adequar ao cliente, não ao contrário. Se isso vai mudar um dia e ele vai estar cada vez mais afeiçoado a essas tecnologias e vai levar o curso adiante, eu acho que é um crescente de engajamento. Então, o começo, principalmente, é um começo que tem que, sim, ter um ataque, né, entre aspas, de relacionamento muito mais forte do que a gente está fazendo. Nós não oferecemos aula demo, por exemplo, que é algo que é extremamente interessante também, que a gente vê muitos fazendo. Eu acho que existem estratégias de marketing que ainda, e de relacionamento que ainda, e de uso de canais, né, que ainda pecam muito no nosso modelo, e que eu acho que a gente poderia, nessas conversas, nesses trabalhos também, ajudar a melhorar, né? E para fechar o comentário, né, você também falou sobre a questão do trabalho que está sendo feito por conta da carga horária realmente não ser estável, e isso ser um tremendo de um problema, tá? Porque o volume é muito baixo ainda, né, de oferta desse tipo de trabalho para o professor, e ainda assim existe essa resistência. E aí eu te coloco uma possibilidade, né, para pensar, porque hoje nós temos 2 papéis, tutores e professores, né? Porque esses papéis não são conjugados, e o professor, quando não está em atividade da sua disciplina EAD, ele não pode ser tutor de uma outra disciplina EAD, ao invés de você contratar outra pessoa para fazer isso. Então, a tutoria e o trabalho da disciplina poderia ser feito também pelos professores, seria algo a dar a viabilidade. Ok? Seria isso. Muito obrigada, professora Andréia. Professor Renato, quer fazer um comentário? Fique à vontade, professor. Opa, bom dia a todos aí, tudo bem? Bom dia. Bom, só o seguinte, eu queria comentar sobre uma pergunta, na verdade, né? No presencial, nosso dia a dia, semestralmente ou anualmente, sempre tem as inscrições, né? Novas turmas. Isso é, na verdade, uma curiosidade, não acompanhei isso. E nesse tal esses híbridos aí está sendo oferecido, ou tem que esperar formar uma turma, ou não é procurado, ou não é oferecido? Aconteceu outras turmas, é a primeira turma, e vai ser a única até terminar? É uma questão assim, só para saber. Ok, professor. Muitas das suas dúvidas, creio que nós vamos esclarecendo aí ao longo da conversa da manhã, né? Mas, em essência, professor, assim, os cursos híbridos, eles são estruturados em ciclos, né? Em ciclos de 9 semanas. Se nós fizéssemos, né, uma comparação com um curso que é anual, por exemplo, cada ciclo corresponderia a mais ou menos um bimestre. Então, nós temos, ao longo do ano, 4 ciclos acontecendo, tá? Os cursos de engenharia, por exemplo, aqui em São Bento, na construção da matriz curricular, tomou-se um cuidado, né, foram observados alguns elementos, no sentido de permitir que nós possamos ter entrada de alunos a qualquer momento do ano, né? Então,
por exemplo, iniciou-se o primeiro ciclo lá em fevereiro, né? O ciclo termina ali, estou chutando aqui, em abril. Em maio, nós teremos o início do ciclo 2. Se o aluno perdeu o primeiro ciclo, né, mas ele quer começar o curso, ele pode começar no ciclo 2. E aí ele faz o ciclo 2, 3 e 4. No começo do ano seguinte, ele faz o ciclo número 1 que ele tinha perdido, né, no ano anterior. E assim sucessivamente, né? Se um aluno quer entrar no ciclo 3 ou no ciclo 4, a estrutura curricular permite isso, né? Então, nós temos entradas de alunos ao longo do ano todo, tá? E aí, no ano seguinte, quando é reofertado o ciclo 1, aí nós temos o que a gente pode considerar da abertura de uma nova turma, né? Mas aí é uma questão de modelo mental mesmo, né? Porque a lógica de turma, ela vai sendo modificada, né? O aluno ele vai construindo um percurso formativo um pouco diferente. E isso é muito interessante porque, assim, no primeiro momento, né, como agora nós estamos num processo aí de implantação dos cursos e tudo mais, nós temos apenas um ciclo acontecendo, por exemplo, né? No atual momento, nós temos o ciclo, eu preciso me localizar no ano, ciclo 3, né? E o ciclo 7, que estão acontecendo, né? Mas é possível, a depender da demanda, que um mesmo ciclo seja ofertado mais vezes no ano, sabe? E aí isso vai gerando uma dinâmica de trabalho diferente. É um pouquinho difícil de entender no primeiro momento, né? Mas isso vai ficando mais claro ao longo do processo, tá? Mas essas entradas ao longo do ano, elas são importantes, inclusive, para que a gente possa lidar com a saúde financeira desses cursos, porque a gente sabe que na educação à distância a evasão também é maior, né? Então, se eu tenho 3 alunos desistindo do curso, mas eu tenho 3 novos alunos, né, ingressando, isso vai mantendo o equilíbrio, né, ao longo do processo. O professor Wilson quer fazer um comentário também, fique à vontade. Obrigado, professor. Eu gostaria de retomar a fala da professora Andréia, que é interessante como a gente está muito acostumado a uma relação de que o aluno tem que ir atrás da universidade, né? E a gente não utiliza meios de se aproximar desses alunos, como, por exemplo, nos cursos de inglês que a professora falou. Isso me chama muito a atenção do modelo de universidade que a gente tem no Brasil, que é um modelo em que se cristalizou a ideia de que o aluno tem que se virar, o aluno tem que ir atrás, e a universidade está aqui, o professor está aqui, e ponto. E é algo que a gente, como instituição, a gente assimilou isso ao longo da nossa existência, porque esse foi sempre o modelo de relação entre instituição e aluno dominante no país. Só que agora a gente tem uma concorrência, né, uma situação de mercado que torna isso insustentável, pelo menos para nós, né? Eu não sei até que ponto esse tipo de relação vai ser possível ser mantida numa universidade pública, né, que tem outras formas de sustentação financeira e que não é afetada diretamente por esse mercado. Mas eu acho que para nós isso é uma oportunidade de a gente avançar muito, né, na maneira com a qual a gente trabalha, né? São alunos que têm um comportamento muito diferente, né? Eu acho que a cultura desses alunos ela é diferente, por exemplo, da minha quando eu tinha a idade deles. E aí eu concordo com o comentário da professora Andréa quando fala assim que esses comportamentos, esses novos comportamentos, como por exemplo esse anonimato que se mantém muito, né, mediado por uma tela de computador, essa dificuldade deles ligar a câmera, deles interagirem mais, isso é uma característica desse tipo dessa geração de jovens, né? Eu acho que a gente pode e deve estudar esses comportamentos, eu concordo com a professora Andréia, e responder com novas estratégias de aproximar a instituição desses alunos. Eu acho que tem uma oportunidade grande aí da gente ter um avanço, né, no ensino e aprendizado. Eu não sou muito simpático com o termo inovação, tá? É um termo que não me gera muita simpatia, porque tenho, não, mas acho que a gente pode ter um avanço significativo nisso, né? Obrigado. Obrigada, professor. Eu concordo, né? E acho que são
São reflexões muito importantes, né? E eu levarei as pontuações de vocês adiante, né? Seja no sentido, entendo que o que a professora Andréia comentou inicialmente ali em relação ao papel do professor, a vinculação de professor-tutor, né? E aí a professora Ana concordando, né? Porque, enfim, já desempenha, de certa forma, atividades nesse sentido. Eu vou compartilhar, né, com o grupo que está fazendo essas discussões, eu entendo que é muito pertinente. E em relação ao entendimento de comportamento, seja o comportamento num contexto mais amplo e do comportamento enquanto aluno, para entender essa realidade que é relativamente nova. E como se pode construir relacionamentos mais consistentes, eu entendo que isso também é muito pertinente, é muito coerente, inclusive para que se consiga construir aí um engajamento afetivo, né? Que esses alunos construam um engajamento emocional com a instituição e com os próprios cursos, né? Nesse sentido, entendo que começa-se a trabalhar até com esses desafios, né? De que o aluno não está estudando, que o aluno não está interessado. Eu tenho uma preocupação muito grande e cuido muito disso no meu discurso, né? De jogar a responsabilidade para o aluno. Né? Porque o aluno é preguiçoso, o aluno não lê, o aluno não estuda. Quando o professor Wilson fala que é uma geração diferente, né, que são alunos diferentes do que nós fomos, eu entendo que esse é o ponto. Né? E ser diferente não significa ser nem melhor nem pior, é outro perfil. E aí cabe a nós, enquanto professores, a Univille, enquanto instituição que oferece, né, os serviços educacionais, a fazer essa leitura, né? Entendo que é um exercício de adaptação nosso e bem desafiador, né, em diversos aspectos. O professor Luiz ali pergunta, né, se isso quer dizer que não existe a ideia de pré-requisito. Entendo que é em relação à minha fala dos ciclos, né, da dinâmica dos cursos. A questão dos pré-requisitos existe sim, professor, mas o cuidado que se tomou foi que não há forma de um aluno cursar a disciplina B sem ter feito a disciplina A. Né? Então, as disciplinas elas foram posicionadas dentro da matriz de forma a garantir que se uma disciplina é pré-requisito da outra, obrigatoriamente o aluno fará a disciplina A antes da B. Tá? A lógica dos pré-requisitos permanece, isso não teve alteração. Aqui, professor Wilson complementando, né, que a gestação desse novo tipo de comportamento foi iniciado durante o final da década de 90, através da expansão da internet e do começo de uma virtualização da vida social. Para nós isso é muito estranho, pois somos egressos de uma era pré-internet, pré-virtualização. De fato, né? Eu, há um tempo atrás, assisti a uma palestra em YouTube, né? Salvo engano, foi o Leandro Carnal que discutia, né, o assunto, e aí ele falava que pela primeira vez, né, na história aí da humanidade, a geração mais nova tem um domínio maior de como o mundo funciona do que a geração anterior, né? E se nós observarmos, né, o Wilson no início ali da nossa conversa, antes de nós começarmos, né, a atividade da manhã, estava ali com o filho dele, né, com o Heitor, que já tem um domínio, já conhece, né, as plataformas. Então, as gerações mais novas, elas têm um domínio maior da tecnologia, né, do que muitas vezes nós temos. E se já há naturalmente um conflito de gerações, pelas diferenças que são naturais, eu entendo que nesse contexto o choque, né, de perfis acaba sendo maior. Muito bom, professores. Né? Acho que está sendo uma manhã aí bastante produtiva. Professor Arnoldo, bom final de semana. Obrigada pela sua presença, pelas suas contribuições. Vamos avançar aqui, né? Só caracterizando alguns pontos ainda em relação a entendermos onde os cursos híbridos se inserem, né? No âmbito aí de ofertas que a Univille tem. Então, como eu já comentei com vocês, nós temos duas modalidades, né? A modalidade EAD e a modalidade presencial. E é isso. Eis que, né, dentro da universidade, essas duas modalidades, elas se desdobram, né, em alguns modelos específicos. Então, por exemplo, quando nós pensamos, vou começar aqui mencionando a modalidade presencial. Quando nós
trabalhamos dentro dessa modalidade, nós temos os nossos cursos que são presenciais, e nos nossos cursos presenciais, nós temos aquilo que na Univille nós chamamos de semipresencial. São aquelas disciplinas que são trabalhadas ou com uma carga horária, né, parcialmente de maneira online, ou que a disciplina é integralmente trabalhada de forma online, né, o caso, por exemplo, de metodologia da pesquisa, né, ali até no slide está dito que 90% é ótimo, até 20% da carga horária total do curso pode conter atividades online. Isso já foi alterado, tá? O MEC hoje permite 40% da carga horária sendo trabalhada online. Professor Renato, para dar um zoom na tela, isso o professor precisa fazer na sua própria tela, eu não consigo aumentar aqui. Se o professor observar no canto esquerdo, né, da tela, tem ali alguns ícones, né? Tem uma flechinha, uma mãozinha, um lápis. Um pouquinho mais para baixo, tem bem no canto esquerdo superior, tem um ícone de um papel com uma lupinha em cima. Se o professor clica, né, nesse ícone, eu não vou fazer o meu compartilhamento de tela porque é uma coisa que o Collaborate não permite. Aí o professor clica ali na lupinha de mais, ele vai aumentar o zoom, né? Mas é um zoom só na sua tela, para conseguir visualizar melhor alguns aspectos. Então percebam que, né, ainda que nós tenhamos disciplinas sendo trabalhadas de forma online nos nossos cursos presenciais, eles continuam sendo cursos presenciais, né? Com alguma carga horária online, mas são cursos presenciais, né? Dentro da modalidade presencial, nesse ano, né, de 2020, nós tivemos aí, né, uma incorporação da virtualização das aulas. A virtualização das aulas se refere a uma adaptação dos cursos presenciais ao momento de pandemia, né? Então, os nossos cursos, eles continuam sendo presenciais, porém trabalhados de forma virtualizada, em função dos decretos que nos impedem ainda, né, em grande medida, de estarmos presencialmente em sala de aula. Então, percebam que aqui nós temos dois termos diferentes, né? Estamos falando do semipresencial e da virtualização de aulas, mas ambos se referem a cursos presenciais, tá? Por outro lado, né, quando nós falamos na educação à distância, né, nos cursos EAD, nós temos também dentro da instituição duas possibilidades, né? Os cursos que são 100% à distância e os cursos que são híbridos, tá? Cursos que são 100% à distância. Em essência, nós temos um pacote de cursos tecnológicos, né, na área de gestão. Já perdi as contas de quantos cursos temos atualmente, né? Mas temos lá gestão financeira, gestão de recursos humanos, processos gerenciais, gestão de marketing, né? São tecnólogos de 2 anos, trabalhados integralmente à distância, né? O aluno ele vai ao polo para quê? Para fazer prova, tá? O grosso, né, do andamento das aulas acontece de forma online, né? O aluno tem ali a sua trilha, né, a sua jornada de cada disciplina, ele vai fazendo uma disciplina por vez, ele tem provas tanto online quanto a prova presencial, que também vem acontecendo de forma virtualizada em função da pandemia, né? Mas seria o compromisso que o aluno tinha de presencialidade no campus, é a prova, né? São cursos que têm semanalmente webinar, então a interação com o professor ela acontece de uma forma muito semelhante à que nós estamos fazendo aqui, né? É uma interação por videoconferência, né? Na educação 100% à distância, na Univille, nós temos também bacharelados, né? Temos o bacharelado em administração, em ciências contábeis, temos cursos de licenciatura, então nós temos um rol aí já bastante amplo de cursos que são totalmente à distância, dentro da Univille, né? E que aí tem essa dinâmica bastante própria aí de funcionamento. Os cursos híbridos, né, como eu comentei com vocês, eles são cursos EAD, né, eles fazem parte da modalidade EAD, mas eles têm um modelo híbrido. Então, o que é que os diferencia dos cursos que são 100% à distância? Eles têm uma carga horária presencial significativamente maior. Na estrutura, por exemplo, dos cursos de engenharia, nós temos uma carga horária que é 70% à distância e 30% presencial,
né? Então, percebam que aqui nós temos, em termos práticos, uma diferença significativa. Se num curso que é 100% à distância, o aluno vai ao campus ou ao polo apenas para fazer a prova, né? Num curso híbrido, como é o caso das engenharias, por exemplo, o aluno ele precisa ir ao campus ou ao polo 2 vezes por semana, né, para ter aí atividades, para ter aulas presenciais. Então, isso traz uma dinâmica de funcionamento do curso muito própria, né, e muito interessante, no meu entendimento. Cada modalidade e cada modelo tem vantagens, tem desvantagens, tem características próprias, né, a serem observadas, mas o que nós precisamos entender é que estamos falando aí de um universo de possibilidades bastante amplo e bastante complexo. Nós vamos conversar hoje aqui sobre os PPCs, sobre a estrutura dos cursos, né? Eu já adianto a vocês que tudo que nós conversarmos aqui hoje tem uma relação um pouco maior com os cursos de engenharia, né? Muito do que nós falarmos se aplica a qualquer curso híbrido dentro da instituição, mas assim, cada vez que um professor se candidata dentro de um edital para um curso específico, né, para trabalhar com uma disciplina de um curso específico, esse professor precisa levar em consideração que esse curso vai ter um desenho próprio, né, que vai seguir aí algumas regras gerais, mas assim, a título de exemplificação. Os cursos de engenharia, como eu comentei, eles têm 2 encontros presenciais por semana. O curso de educação física, que também é um curso híbrido, tem 1 encontro presencial, né? Então, já é uma especificidade que precisa ser levada em consideração no planejar as aulas, no construir a disciplina, né? No pensar aí como nós trabalharemos enquanto professores, enquanto tutores, né? Dentro dessa dinâmica. Então, em essência, o desenho é esse, tá? Vamos avançar. Aqui as principais características, então, do modelo híbrido, né? Que botei ali a informação, né, dos PPCs, como eu falei, né? É preciso sempre, sempre, sempre observar o PPC, né, daquele curso ao qual nós estamos vinculados ou pretendendo, né, nos vincular. Mas em linhas gerais, né, a estrutura curricular dos cursos híbridos, ela é modulada em ciclos, né? Isso aqui já expliquei brevemente para vocês. São ciclos de 9 ou 10 semanas, a depender, né, da estrutura do curso, do desenho que se fez no PPC. E aí, como também eu já comentei, a entrada de alunos ela é viabilizada a cada novo ciclo, né, o que favorece aí a sustentabilidade do curso, porque ajuda, né, a equilibrar aí a evasão enfim, né, viabiliza a captação. Acho que é uma dinâmica bastante interessante. Difícil de ser assimilada no começo, né, porque nós temos um modelo mental, as nossas caixinhas, né, elas têm um desenho muito forte para os cursos anuais ou para os cursos semestrais. Quem tem a experiência de trabalhar, em essência, em curso anual e passa a trabalhar no curso semestral, já sente uma diferença de ritmo, né? Isso é algo que na inovação curricular que a Univille está fazendo, né, para todos os cursos presenciais, vai ter aí reflexos para o ano que vem, né? Então, quando a gente sai de um seriado anual ou semestral para um seriado cíclico de 9 semanas, é um ritmo de trabalho muito, muito diferente, tá? Que exige aí alguns cuidados, ok? São 4 ciclos por ano, tá? E aí algumas características de cada um desses ciclos. Dentro de cada ciclo, né? Então, ao longo de 9 ou 10 semanas, nós teremos 3 componentes curriculares sendo trabalhados. Então, ao longo de 9 semanas, o aluno ele vai ter 3 disciplinas, tá? O que acontece, né? Se nós observarmos um curso que é semestral ou que é anual, o volume de disciplinas que o aluno tem ao longo desse processo é maior, né? Muitas vezes, num semestre, o aluno tem ali 7, 8. Ao longo de um ano, pode-se chegar a mais do que isso, né? Normalmente existem mais disciplinas por ano. Então, o aluno ele tem um volume grande de disciplinas diluídas num período maior de tempo, né? Aqui a lógica é inversa, né? Eu tenho um período curto, mas apenas 3 disciplinas.
né? Essa é uma preocupação que a gente observa em professores que estão começando a trabalhar com o modelo híbrido, né? Ah, meu Deus, mas são só 9 semanas, né? Eu tenho tanto conteúdo, né, para passar para os alunos, para trabalhar com eles, em 9 semanas não vai dar tempo. Dá tempo sim, tá? Por quê? Porque o aluno ele vai trabalhar de forma muito mais focada em apenas 3 disciplinas, né? Então, não há aquela diluição da atenção do aluno que existiria se fossem 9 ou 10 disciplinas. Ganha-se em produtividade. Exatamente isso, Wilson. Então, é muito mais focado. Por outro lado, né, por parte do professor, esse ganho em produtividade, esse trabalho mais intensivo, né, ao longo de 9 semanas, exige uma atenção muito maior, né? Por quê? Quando nós trabalhamos num ritmo anual, nós temos, ok, passou o primeiro bimestre, né? Nós sentimos que a turma teve um pouco mais de dificuldade em relação a um determinado ponto, que uma estratégia de ensino não deu muito certo. Então, nós temos o restante do ano para fazer ajustes, né? Para modificar aquilo que não está funcionando, para sentir o ritmo da turma, né? É algo muito mais tranquilo, de certa forma, de ser trabalhado. Quando nós estamos falando num ritmo de 9 semanas, o professor tem que estar muito ligado, né, ao que está acontecendo. E de uma semana para outra sentir, né? A turma está tendo dificuldade em relação a esse aspecto, a turma não entendeu determinado conteúdo, essa forma de trabalhar que com a turma anterior funcionou, com essa não está dando certo, né? O professor precisa ter muito mais agilidade para fazer as adaptações que são necessárias, né? É uma leitura que precisa ser muito mais rápida, porque passaram-se as 9 semanas, o bonde andou, né? E aí, se algo ficou para trás, a gente não tem tempo para fazer essas retomadas, né? Ao longo aí, então, dessas 9 ou 10 semanas, nós temos uma alternância de momentos online e momentos presenciais, né? Então, como eu comentei com vocês, são 3 disciplinas por ciclo. Normalmente, essas 3 disciplinas têm as seguintes características. 2 delas têm carga horária de 72 horas e uma delas tem carga horária de 36 horas. Essa de 36 horas, em geral, é uma disciplina que é 100% online, tá? Ela é trabalhada totalmente de forma virtualizada. As outras duas, que tem 72 horas, elas têm a carga horária dividida, né? Então, metade é online e metade é presencial. Então, se nós pensarmos, né, aqui estou tomando como base os cursos de engenharia, né? O PPC das engenharias aqui de São Bento. Se nós pensarmos ao longo de uma semana, né, de segunda a sexta-feira. Na segunda-feira, o aluno ele vai ter um momento de autoestudo, né? Ele vai estudar os materiais que o professor já selecionou, que o professor já disponibilizou a ele, mas vai estudar de forma online, né? Na casa dele, se ele quiser ir ao polo, né, para utilizar computadores, enfim, da autonomia, da flexibilidade que o aluno tem em relação a isso. Mas na segunda-feira é um momento de aula online. Na terça-feira, o aluno vai ao campus, né, ele vai ao polo para ter aula presencial da disciplina A, né, daquela que ele estudou na segunda-feira. Então, o aluno estuda a parte teórica na segunda, na terça-feira ele vai ao polo para ter aula presencial, para aplicar aquele conteúdo que ele estudou de forma online na segunda-feira. Na quarta-feira é o momento de estudo online da disciplina B, que também é uma disciplina de 72 horas. Na quinta-feira, novamente, o aluno vai para o polo para ter aula presencial e aplicar aquilo que na quarta-feira ele estudou de forma individualizada. E na sexta-feira é um momento para aula também online, né, um momento de autoestudo. Então, o aluno vai estudar a disciplina C, que é uma disciplina totalmente online, ele vai retomar algum ponto das disciplinas A e B, né? Aí nós estamos falando num momento que é bastante flexível e que o aluno vai direcionar a partir aí do seu perfil, das suas dificuldades, das suas características, tá? Então, essa é a dinâmica do curso, né? Nós temos intercalados momentos presenciais e momentos virtuais. Nos momentos presenciais, né, há uma prevalência da aplicação de metodologias ativas, né, metodologias de aprendizagem ativa,
E o que os professores que trabalham com cursos híbridos têm relatado é que nos encontros presenciais observa-se maior engajamento por parte dos alunos, em comparação, por exemplo, com os cursos presenciais, né? Por quê? Porque o aluno entende, né, que aquele momento que ele está em sala de aula é a chance dele de tirar as dúvidas, de buscar entender algum aspecto que não ficou muito claro, né, para ele no momento online, de, enfim, né, exercitar aquilo que ele está estudando. Então, o aluno ele vai muito mais, com muito mais sangue nos olhos, né, para os momentos presenciais do que muitas vezes os alunos que fazem parte de cursos que são integralmente presenciais, tá? O professor Renato pergunta de chamada do aluno. Nos dias de aula presencial, professor, é feita a chamada, né? O professor que é responsável pela disciplina faz esse controle das presenças. E nos momentos que são de estudo online, o sistema é que faz o controle, né? Se o aluno está acessando, se ele acessou, se ele não acessou, se ele participou, se ele respondeu, tá? Então, o controle ele é feito dessa forma. Isso se reverte em nota, né? Um percentual da nota do aluno de cada disciplina é correspondente a ele ter percorrido toda a trilha, né? A ele ter feito todas as atividades online, ele ter participado das atividades presenciais, né? É um controle que se faz nesse sentido, tá? Um cuidado que precisa ter, né? Quando nós falamos aí nos cursos híbridos, é que, por exemplo, o aluno ele teve a segunda-feira para fazer o estudo da parte teórica de uma determinada disciplina. Na terça-feira, né, ele vai ao campus ou ao polo para fazer a aplicação daquilo que ele estudou, para aprofundar alguns conteúdos, enfim, né, para ter atividades práticas, né, em sala de aula. O que se recomenda para o professor que está trabalhando com a disciplina é que no início da aula ele faça o que nós chamamos de checagem, né? Que ele faça uma conferência se aquilo que o aluno precisava ter estudado na segunda-feira, se ele de fato estudou, né? Então, isso pode ser feito por meio de algum jogo, de alguma dinâmica, de um quiz com perguntas e respostas, de algum exercício que o professor faça, né? Enfim, nós estamos falando de um contexto em que o professor precisa ter um nível de planejamento muito alto, né? Há uma sequência, né, de atividades, de conteúdos que eu não vou usar o termo rigidez, né, mas há um cronograma que precisa ser observado. Mas o professor continua tendo muita liberdade, né? Quando ele está em sala de aula, aquele é o momento dele, né, de trabalhar com as ferramentas, com as atividades que ele entende como adequadas. Então, no início da aula, ele vai fazer essa checagem. De que forma ele vai checar se os alunos estudaram o conteúdo no dia anterior? Aí fica a critério de cada professor, né? E aí imaginemos que assim, o professor percebe que os alunos acessaram o material, que eles leram, que eles fizeram os exercícios, mas que eles não conseguiram entender. O professor está proibido de fazer uma aula expositiva? Não, né? Se o professor entender como absolutamente necessário, porque da forma virtual, da forma online, não foi suficiente para os alunos, ok, né? O professor pode partir para esse caminho. Mas o que muitas vezes acontece, né? É um cuidado que a gente recomenda. Que o professor identifique se a dificuldade que os alunos estão relatando no início da aula presencial é porque eles leram, estudaram, fizeram os exercícios e ainda assim não entenderam, ou se aquilo que o aluno deveria ter feito, né, de forma individual na segunda-feira ele não fez, e aí ele vem na terça-feira, belo e formoso, na certeza de que o professor vai explicar tudo para ele mesmo, né? Então, para quê? Eu vou ler os textos, fazer os exercícios, se depois em sala o professor explica, né? Então, os momentos de presencialidade, eles servem para aprofundamento e para o exercício prático, né? Para o desenvolvimento de competências, de habilidades que vão além da questão teórica. E aí a gente precisa ter esse feeling, né? Se o aluno não está utilizando muito da nossa boa vontade para suprir aquilo que deveria ser realizado pela autonomia dele, ok? Tranquilo até aqui, gente?
Legal. Obrigada, Profiana. Aqui só exemplificando, né, isso que a gente acabou de conversar. Então, aqui nós temos o primeiro ano, né, do curso de Engenharia Civil. Então, se vocês observarem, são 4 ciclos, né, ciclo com 3 componentes curriculares, e aí a carga horária de cada um deles, né. Então, por exemplo, no primeiro ciclo, nós temos Geometria Analítica, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, Metodologia da Pesquisa Científica e Tecnológica, Práticas de Engenharia e Geometria Analítica. Então, metodologia da pesquisa é um componente curricular 100% online, né? O aluno estuda de forma individualizada, tem webinar, tem prova presencial no polo, mas, em essência, é autoestudo. Práticas de engenharia e geometria analítica têm atividades online e atividades presenciais. Então, essa é a lógica, né, de estruturação dos cursos. Aqui a dinâmica, né, de funcionamento das semanas, tá? Como eu comentei com vocês, né? Isso aqui pode mudar em função do PPC, isso pode mudar dentro, por exemplo, do próprio PPC de Engenharia Civil, né? Os cursos, eles são... O PPC é um documento dinâmico, né, que pode ser alterado aí a qualquer tempo, né, dentro do funcionamento de um curso. Então, é preciso que estejamos sempre atentos, né? Isso aqui é um exemplo que vai variar a depender do curso e da época, né, que estejamos falando. Aqui é uma disciplina de 72 horas, né, as 9 semanas aqui representadas. Então, se vocês observarem, ó, na semana 1, nós temos um vídeo de abertura, né, em que o professor se apresenta os objetivos da disciplina, né, faz ali uma contextualização geral, diz para o estudante por que ele precisa, né, daquele conteúdo, em que aquela disciplina vai ser importante na formação dele enquanto engenheiro e tudo mais. Na primeira semana, o aluno ele terá 2 unidades de aprendizagem, né, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, e as atividades práticas ou exercícios presenciais. E aí essa dinâmica vai desdobrando aí ao longo das 9 semanas. Entre as semanas 1 e 5 e entre as semanas 6 e 9, o aluno ele participa de um fórum, né, esses fóruns são corrigidos, são avaliados, e percorrendo todas as 9 semanas, nós temos o projeto integrador, né? O que é o projeto integrador? O projeto integrador é um projeto de caráter prático que congrega, ou pelo menos perspectiva congregar, as 3 disciplinas do ciclo, né? Então, é uma forma de trabalharmos de maneira interdisciplinar, né, os 3 componentes que estiverem acontecendo, na forma de um projeto prático, né, que o aluno consiga exercitar de maneira mais ativa os conteúdos que ele está aprendendo, né? Nem sempre esse projeto integrador consegue envolver os 3 componentes, às vezes tem um componente que não converge tanto, né, com os outros 2, mas a intenção é que sempre tenhamos aí os 3 elementos envolvidos, tá? E aí aqui ao longo das semanas também nós vamos tendo as provas, os webinários, né? Esse aqui é a lógica de funcionamento que precisa ser observada pelo professor, né, quando ele está planejando a disciplina, e é a lógica que vai orientar também o aluno, né? Então, é preciso que haja um alinhamento muito bom entre todas as partes envolvidas para que não exista aí nenhum tipo de descompasso, né? Vamos adiante. Ok, né? Aqui entramos então na parte mais prática, né? Fui selecionado para trabalhar com uma disciplina em um curso híbrido. E agora, né? Por onde é que eu começo? Eu diria para vocês, né, que primeiro nós precisamos entender para que papel você foi selecionado, né, para trabalhar aí dentro de um curso híbrido. Nós temos, em geral, dentro da educação à distância, 2 papéis principais. O papel enquanto docentes, né? O papel do professor conteudista e o papel do professor ministrante. Normalmente, os editais, eles já trazem esses 2 papéis articulados, né? Normalmente, o professor que é o conteudista também acaba sendo o professor ministrante, mas não necessariamente, não obrigatoriamente, tá? Então, o que nós vamos conversar aqui, né, desse ponto em diante, está relacionado a esse papel de conteudista. Qual é a diferença entre ser conteudista e ser ministrante?
O professor conteudista é aquele que faz o planejamento da disciplina, né? É aquele que vai pegar ali aquela estrutura das 9 semanas e vai construir a jornada de aprendizado do aluno. Então, o conteudista vai selecionar os materiais, vai colocar esses materiais dentro das semanas correspondentes, né? Vai construir o fio condutor da disciplina, né? Que conteúdo o aluno precisa ver, em que sequência, o que vem antes, o que vem depois, o que é que o aluno precisa ver na primeira semana, o que ele precisa ver na quinta semana, né? Então, o professor conteudista faz essa estruturação, né, da disciplina como um todo. É ele quem vai elaborar o banco de questões, né, para as avaliações online, para as avaliações presenciais. É ele quem faz o preenchimento do PEA. E o professor conteudista também faz proposições de atividades presenciais a serem realizadas nos momentos presenciais, quando eles existirem, né? No caso de disciplinas de 36 horas, isso não se aplica, tá? Então, o professor vai construir ali a estrutura da disciplina, o conteudista. O professor ministrante é aquele que vai pegar esse planejamento e colocar em prática, tá? Então, é claro que é muito melhor, né, quando há uma convergência entre essas duas figuras, quando o professor conteudista e o professor ministrante são a mesma pessoa, né? Porque, afinal de contas, eu vou colocar em prática aquilo que eu mesmo planejei, né? A lógica de estruturação está muito clara para mim, né? Mas o que muitas vezes acontece são circunstâncias, por exemplo, né? E já tivemos esse tipo de caso esse ano nos cursos híbridos aqui em São Bento. O professor que foi aprovado no edital no ano passado, e que foi professor conteudista e ministrante naquela ocasião, foi desligado da instituição, ou tem 40 horas esse ano e aí não consegue assumir mais disciplinas, ou por questões pessoais não quer assumir mais nenhuma disciplina no curso híbrido, tá? Então, o conteúdo já está pronto, né? A trilha, o planejamento já foi feito, né? Cabe alguma revisão, mas a estrutura já foi montada. Então, outro professor vai assumir esse papel de ministrante, né? Então, nesse caso, há uma diferença entre esses dois papéis. Outra circunstância, né? Nós tivemos, talvez muitos de vocês acompanharam, um edital para atuar nos cursos híbridos que foi realizado aí umas 3 semanas, mais ou menos. Esse edital previa disciplinas até o final do ano que vem, né? Gente, entre hoje, né, e final do ano que vem, muita coisa pode acontecer. Então, eu me candidatei para uma disciplina, serei a professora conteudista dessa disciplina e pretendo ser a ministrante, mas, hipoteticamente, ano que vem, por qualquer circunstância que seja, eu não possa assumir a disciplina, então outro professor vai ser o ministrante, tá? Então, tenhamos claro isso, né, que nós podemos desempenhar os dois papéis de forma convergente, mas é possível que dentro dos cursos híbridos, ora sejamos conteudista, ora sejamos ministrante, né? Isso é algo viável. Então, levando como base, né, esse primeiro momento de professor conteudista, né, por onde é que eu começo? O primeiro ponto, né, é apropriar-se da ementa, é entender o que precisa ser trabalhado dentro daquele componente curricular, né? Claro que quando participamos de um edital, nós já temos conhecimento, né, da ementa, senão nem nos candidataríamos. Mas na hora de preparar o material é legal, né? Retomar a ementa, enfim, entender, né, o que precisa efetivamente ser trabalhado dentro daquele componente curricular. Uma vez que eu me apropriei da ementa, eu vou consultar o portal Saga. Eu já apresento para vocês esse portal, que é onde nós temos as unidades de aprendizagem. É um banco de dados, né, muito grande, que é fornecido à Univille pela Mais Campus, e é onde nós encontramos os materiais relativamente prontos, né? Temos ali a estrutura teórica, exercícios, né? E aí eu vou consultar esse portal Saga e ver, né, em relação àquela ementa que eu preciso trabalhar, o que tem de material pronto lá dentro, tá? Uma vez que eu fiz essa varredura, que eu já identifiquei lá o que existe de material pronto, eu vou fazer a seleção dessas unidades de aprendizagem, né? Eu vou selecionar, são 9 semanas, né? Tem a última semana, normalmente não tem unidade de aprendizagem a ser trabalhada,
Então, eu vou selecionar mais ou menos ali 2 unidades de aprendizagem por semana. Se são 8 semanas, então, isso dá um total de 16 unidades de aprendizagem. Seleciono essas 16, envio para a aprovação do coordenador do curso, né? Uma vez que o coordenador aprove esse material, aí eu vou fazer o preenchimento dos documentos que a unidade de educação à distância precisa para construir a trilha de aprendizagem dentro da plataforma que nós estamos utilizando aqui, né? Dentro do Blackboard. Então, eu vou, selecionei lá os materiais, eu vou dizer que na semana 1, o aluno vai estudar a unidade de aprendizagem A e B, né? E aí eu vou informando isso dentro de um documento, tá? Um documento Word, né? Um documento dentro desse editor de texto. Eu envio esse arquivo depois para a UniAD, para a Unidade de Educação à Distância da Univille, para que eles façam o cadastro dos materiais na sequência didática que eu elaborei, para que o aluno tenha acesso a isso de acordo com o cronograma especificado, tá? O professor Carlos aqui pergunta, né? Para mim não é muito claro. Unidade de aprendizagem é um capítulo da ementa, é que em outra instituição que trabalho, eles usam unidade curricular para nomear a disciplina. Professor, vou apresentar isso agora, tá? E aí, se eu não conseguir esclarecer direito a sua dúvida, né, por favor, pergunte e aí nós vamos alinhando, tá? Então, eu vou apresentar para vocês essas unidades de aprendizagem agora e aí entendo que essa dúvida fique mais clara. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, que aí eu vou acessar esse portal. E vai ficar mais fácil. Não liguem se vocês ouvirem latido de cachorro agora, tá? Porque tem barulho no corredor, a cachorrada que já se assusta. A título de curiosidade, olha só, por que nós não conseguimos fazer o compartilhamento da própria tela do Collaborate? Estão vendo aqui o que acontece? Ele faz um fundo infinito, 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 e aí, assim, se eu quiser demonstrar para vocês alguma ferramenta do Collaborate, eu não vou conseguir, né? No Teams, a gente não tem esse problema, lá é mais fácil, né? Mas, enfim. Aqui, eu peço só que alguém de vocês abra o microfone e me diga se vocês estão vendo a minha tela, porque aí agora eu perco a visão do chat, ali eu não consigo acompanhar o bate-papo. Estou vendo, sim. Estamos sim. Obrigada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento, tá? Abra o microfone, porque aí agora eu não vejo nem se tem mãozinha levantada, ok? Então, esse aqui, né, é a interface, né, é a página inicial do catálogo Saga, né, onde nós vamos encontrar as tais das unidades de aprendizagem. Então, vocês devem ter recebido já um login e uma senha, né, que são diferentes do login e senha para acessar o Blackboard, né? Então, para o Blackboard, nós temos um usuário e uma senha, para o catálogo Saga é outra, né? Vamos aqui acessar. Então, aqui nós temos, né, as unidades de aprendizagem relacionadas aos mais diversos, né, temas, campos de conhecimento, áreas de estudo, enfim. Se eu quero pesquisar, né, um componente, uma unidade de aprendizagem, eu tenho 2 formas de fazer isso, tá? Ou eu venho aqui, né, nessa lupa, buscar unidades de aprendizagem e digito aí um tema específico, né? Vamos pesquisar aqui por metodologias ativas. Opa. E dou um Enter. Ó, apareceram, cada item desse aqui é uma unidade de aprendizagem diferente, né? Então, temos aqui, ó, metodologias de aprendizagem ativa na educação física, introdução ao peer instruction e elaboração de teste conceitual, né? Apareceram aqui várias unidades de aprendizagem relacionadas a esse tema, metodologias ativas. Muitas vezes, né, quando nós buscamos aqui por palavras-chave, nem sempre aparece todo o material que está disponível no catálogo, né, que está disponível aqui na plataforma. Então, nós conseguimos fazer a busca também aqui por um menu lateral, por área de conhecimento, né? Então, eu quero saber o que tem no âmbito da educação, né, da área de exatas. Então, nós conseguimos filtrar os materiais, buscar os materiais por área do conhecimento, tá? E garanto a vocês, né, que esses 2 diferentes tipos de busca, muitas vezes recuperam diferentes materiais, tá?
Então, quando nós estamos preparando uma disciplina, é legal fazer a busca das duas formas, porque muitas vezes aparecem unidades de aprendizagem diferentes, tá? Então, vamos abrir uma delas aqui para que vocês possam conhecer o que é a unidade de aprendizagem, e aí a gente já comece a responder ali a dúvida do professor. Então, quando nós clicamos aqui, abre-se a unidade de aprendizagem numa outra janela, e aqui nós temos o material, tá? Então, aqui é o título da unidade de aprendizagem, Metodologias de Aprendizagem Ativa na Educação Física. Num primeiro momento, nós temos aqui a apresentação, né? É o primeiro item dessa UA, dessa unidade de aprendizagem. Então, aqui é feita uma contextualização muito rápida, né, para dizer o que é a unidade de aprendizagem, o que ela envolve, por que ela é importante. E no final aqui, nós temos sempre 3 objetivos de aprendizagem relacionados a essa unidade, né? Então, ao final desta unidade de aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados. E temos aqui 3 pontos descritos. Dando sequência aqui à estrutura da unidade de aprendizagem, nós temos aqui, se vocês observarem esse menu lateral, uma série de itens, né? Começamos aqui pelo desafio. O que é o desafio? O desafio, ele é uma situação, problema, apresentada ao aluno, é um desafio, né, de ordem prática, que pode envolver um caso real, pode envolver uma situação hipotética, né, construída aí para que o aluno resolva, mas o aluno ele precisa construir uma solução para o problema que é aqui apresentado, tá? Então, percebam, aqui nós temos uma descrição, uma contextualização, e aqui, no caso desse desafio em específico, é apresentada uma pergunta, ó, como você pode utilizar a metodologia Think, Pair, Share, pense, duplas, compartilhe, com essa turma, a fim de instigar sua curiosidade e ampliar suas vivências de práticas corporais, né? Então, apresenta-se uma pergunta que o aluno faça um exercício de reflexão, de análise e construa uma resposta. A plataforma também traz, né, isso aqui aparece para o aluno, um padrão de resposta esperado, para que ele tenha pelo menos um norte, né, em relação ao que se espera que ele construa, a que tipo de resposta ele deve construir, tá? Algumas perguntas que já vieram para mim, né, em relação a isso. Ah, mas veja bem, o desafio é o primeiro item que está sendo apresentado. Como é que o aluno vai construir uma resposta para o desafio se ele não tem ainda um embasamento teórico para isso, né? Vamos por partes, então, né? O fato do desafio estar aparecendo já como primeiro ponto aqui, logo depois da apresentação, não significa que ele seja o primeiro ponto a ser resolvido, né? Muitas vezes o desafio está aqui justamente para provocar no aluno curiosidade, né? Para instigá-lo. Ah, olha que interessante, é esse tipo de circunstância onde eu posso aplicar o que eu vou aprender nessa unidade de aprendizagem. Então, muitas vezes ele pode percorrer o restante da unidade de aprendizagem tendo como base o desafio, né? Buscando respostas para esse desafio que foi apresentado inicialmente, ok? Uma outra questão em relação ao desafio, né, que muitas vezes surge. Ah, os alunos vão construir aqui respostas que são abertas, né, que são dissertativas. Estou trabalhando com uma turma de 50 alunos. Se eu tenho 2 unidades de aprendizagem por semana e 50 alunos, significa que eu tenho 100 desafios sendo respondidos por semana. Enquanto professor, né, eu não vou dar conta de corrigir todo esse material. Eu faço o quê? Né? Primeiro, fiquem calmos. Né? Não é o item desafio, ele não gera uma nota para o aluno se está correto ou se está incorreto. Né? Nós não temos uma atribuição de nota especificamente para esse item desafio. O que é que se recomenda? Claro que se o professor tem tempo e condições de fazer as correções individuais dos desafios e dar um feedback individualizado para o aluno, maravilhoso. Mas nós conhecemos a nossa realidade, né, de dia a dia enquanto professores, e a gente sabe que sempre é possível. Então, o que é que se recomenda que se faça? Muitas vezes por amostragem, né, que a gente dê uma lida, né, no que os alunos responderam ao desafio, para muitas vezes sentir, né, onde é que estão as dúvidas, o que o pessoal não está entendendo, e muitas vezes utilizar isso aí na construção das nossas aulas, na construção das atividades presenciais, né, na proposta, de repente, de novas atividades que supram aquilo que nós percebemos que na construção do desafio
o aluno está tendo dificuldade, ok? Dando sequência, então, aqui a unidade de aprendizagem, né? O próximo item é o infográfico. O infográfico, ele traz uma representação visual de algum dos elementos que está sendo trabalhado dentro dessa unidade de aprendizagem, tá? Então, é uma representação com textos, com imagens, com gráficos, com mapas mentais, né? Cada unidade de aprendizagem vai ter aí uma construção específica, ok? Dando sequência, nós temos aqui o conteúdo livro, tá? Então, é uma sugestão de leitura dada ao aluno. Vamos ver aqui. Este conteúdo de livro em específico, deixa eu só esperar carregar aqui o texto. Temos aqui 17 páginas. 15, contando aí capa e a questão das referências, tá? Então, são 17 páginas aqui de leitura de texto. O que é que muitas vezes acontece? É um cuidado que nós temos que ter também no preparar a estrutura da disciplina. Tem conteúdo do livro que muitas vezes tem instâncias de unidade Prof? com PIN. Pessoal, é só comigo. Prof? Estão tendo queda Não, do... tá travando. Travando? Ah, Tá ok. travando, eu também não... Aham, tá. Prof? Deixa eu Oi, botar. vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, mas travou Sim, a parte que você falou. Tá, em que parte mais ou menos travou, só para eu saber onde eu tenho que voltar? Você estava começando a falar que era um texto de 15 páginas, ali para mim eu já não consigo citar nada. Legal, obrigada, Morgana. E, prof, deixa Então, no eu caso- só comentar que também tem uma... Por favor. Ah, tá. Eu achei que tinha travado de novo. O professor Carlos fez ali no chat uma pergunta, que ele está com dúvida se a unidade de aprendizagem é um capítulo da ementa. Não sei se Tá. você quer, antes de continuar, explicar melhor o que é a unidade de Eu vou aprendizagem. terminar a explicação da unidade de aprendizagem e aí a gente Beleza. fica mais fácil. Uhum. Então, em relação ao conteúdo do livro, né, que acho que foi essa parte que cortou aí em função da travada na transmissão. No caso desse livro aqui, né, nós temos aí mais ou menos umas 15 páginas, né, descontando capa, a página final que é de referências, mas há unidades de aprendizagem que muitas vezes têm conteúdos de livro muito menores, 5, 8 páginas, e eu também já vi capítulos, né, conteúdo do livro com 30, 40, 50 páginas, tá? Então, assim, cuidado que nós precisamos ter quando estamos estruturando a disciplina, né? Porque, sejamos realistas, se nós colocarmos para o nosso aluno 2 unidades de aprendizagem na semana, e as 2 tiverem ali 40 páginas de texto para leitura, né? O aluno não vai ler 80 páginas, né, de conteúdo do livro e fazer os exercícios e assistir aos vídeos numa noite, tá? Então, é preciso que a gente faça essa dosagem, né, de que o conteúdo do livro ele é uma parte, né, dentro da unidade de aprendizagem e que, enfim, né, o nosso aluno lê, mas ele não tem aquele perfil de leitor ávido, né, e se for um conteúdo, né, se for um tema mais light, ok, se for um tema mais pesado, a gente precisa fazer essa dosagem, tá? Dando sequência aqui, então, né, temos a dica do professor, né, a dica do professor é um vídeo curtinho, né, normalmente é de no máximo 5 minutos, em que o professor que elaborou essa unidade de aprendizagem dá uma dica para o aluno, né, em relação a um tema aí da unidade de aprendizagem, né, ele vai identificar a aplicação de algum aspecto, enfatizar, né, a importância de algum outro tema, enfim, é um vídeo realmente com dica. No item exercícios, dando sequência, né, o aluno ele vai encontrar 5 perguntas de múltipla escolha a serem respondidas, tá? Quando ele erra ou quando ele acerta, ele vai receber o feedback, né, ele vai receber um comentário do porquê a resposta
é a correta ou do porquê ela não está correta. Ah, o aluno respondeu essas 5 perguntas, errou as 5. Ele vai ser prejudicado em termos de nota? Não. O que conta, né, enquanto trilha de aprendizagem, é ele ter respondido os exercícios. Ponto. Se ele acertou ou se ele errou, para fins de nota não importa. O que eu normalmente digo para os alunos é que, assim, ainda que eles não sejam penalizados por terem errado a resposta, é importante que eles respondam a esses exercícios com muita atenção, porque é uma forma de prepararem-se para a prova, né? Que aí sim vai valer nota. Então, para que eles levem um pouco mais a sério essa questão dos exercícios, tá? O item na prática traz um exemplo que normalmente é real, mas que muitas vezes também pode ser hipotético, de aplicação, né, daquilo que se está estudando na unidade de aprendizagem. Então, percebam que no desafio, o aluno ele precisa construir resposta para uma situação-problema. No item na prática, é apresentada uma situação-problema, mas já com a aplicação do contexto aí da unidade de aprendizagem executada, com os resultados observados e tudo mais. Esse item na prática, ele seria algo que nós poderíamos classificar mais ou menos da seguinte forma. Sabe quando o aluno pergunta assim, tá, mas onde é que eu uso? Né? Em que momento eu vou usar isso que eu estou aprendendo aqui? Né? Então, o na prática, ele traz um exemplo desse item, desse relacionado a esse aspecto. E no último item da unidade de aprendizagem, né, no item Saiba Mais, são trazidas leituras complementares, vídeos sugeridos, né, materiais de apoio, né, que ficam aqui como recomendação caso o aluno queira aprofundar aí o conhecimento em relação àquilo que está sendo estudado, tá? Parei o compartilhamento aqui com vocês, né? Então, assim, em gerais, essas unidades de aprendizagem é uma pergunta que muitas vezes vem, né? Ah, mas eu vou ter que preparar essas unidades de aprendizagem, né? Eu sou professor conteudista, é isso que eu vou preparar? Não. Essas unidades de aprendizagem, elas já estão prontas, né? Elas estão disponíveis ali nesse catálogo Saga. Enquanto professor conteudista, eu vou fazer a seleção desses materiais, tá? Então, respondendo a pergunta ali do professor Carlos, né? Se a unidade de aprendizagem é um capítulo da ementa. De certa forma, sim, mas não necessariamente. Muitas vezes eu tenho lá um item da ementa que pode ser trabalhado por 3 ou 4 unidades de aprendizagem, certo? Muitas vezes a unidade de aprendizagem, ela está trabalhando com um aspecto daquele daquele item da ementa de uma disciplina, tá? Ficou mais claro, professor? Se puder sinalizar, né? Então, assim, em essência, né, enquanto um professor melhorou, legal. É o processo, né? A gente vai melhorando aí ao longo do desenvolvimento, né, das questões. Eu tô vendo que a minha experiência com a internet está bem ruim, tá? Mas, enfim, logo melhor, e a gente já vai partir para a parte prática, eu entendo que isso vai facilitar também, tá? Me permite um comentário, Soraya? Claro, Wilson. Assim, ó, é interessante porque um dos problemas que eu tenho na disciplina de História da Educação, que é uma disciplina 100% à distância, que foi uma das primeiras disciplinas de licenciatura que nós colocamos no regime de 100% à distância, justamente é dosar esse volume do texto. É legal acompanhar essa tua explicação, porque qual que é um comentário que é recorrente dos alunos, né? E que às vezes a gente endossa isso, e por falta de capacitação. É muito superficial esse ensino virtualizado, porque daí ele olha o material textual tradicional que tem 15 páginas, só que são outros meios que vão aprofundar esse conteúdo de 15 páginas, ele está atrelado a outros recursos de aprofundamento que nessa condição de ensino virtualizado pode se tornar mais eficiente que aquele meu PDFzão de 40 páginas. É interessante que quando a gente teve esse primeiro contato com o EAD, e eu fiz aquela primeira capacitação, né?
isso não ficou claro. Então, o que a gente fazia? A seleção de conteúdo, pegava o mesmo capítulo que eu trabalhava no presencial e só joguei lá para a trilha que ele vai ter que seguir, né, na disciplina à distância. É interessante, é esclarecedor isso. Ah, que bom, né? Eu gosto muito da estrutura dessas unidades de aprendizagem, né? Porque elas têm uma variabilidade muito grande, né? Eu tenho o conteúdo do texto, mas eu tenho desafio, eu tenho vídeo, eu tenho sugestões de vídeos e leituras complementares, eu tenho exercício, né? Eu tenho um infográfico, então são elementos diversos, né? Para trabalhar justamente com essa questão, né? De alunos que muitas vezes têm perfis de aprendizagem diferentes, os elementos eles todos vão convergindo, vão favorecendo aí, né, alguns tipos de aprofundamento que são de fato muito interessantes. Tá? O que é que muitas vezes acontece, né? Já dando um encaminhamento aqui para que entremos na parte prática, façamos um intervalinho também, né? E entremos aí na parte prática dessa nossa manhã. Quando nós começamos a preparar uma disciplina, né, e entramos ali no catálogo Saga, né, começamos a fazer essa busca dos materiais, enfim, é muito comum que nós nos deparemos com as seguintes situações. Tenho lá um item da ementa que não tem unidade de aprendizagem relacionada a ele, né, não existe esse material dentro do catálogo. Ou o material que existe dentro do catálogo, ele está muito interessante, mas ele não está dando conta de tudo. Tem alguns aspectos que precisam ser trabalhados de forma mais intensa. As unidades de aprendizagem que já existem, elas não estão dando conta, né? Eu, enquanto professor conteudista, faço o quê, né? Eu posso solicitar para a UNEAD e para a própria Mais Campus a elaboração desse material, mas eu já adianto a vocês, né? A elaboração de materiais, ela é um processo demorado, né? A Mais Campus pede aí por volta de 4 a 5 meses para a construção de uma unidade de aprendizagem, tá? Eu trabalhei por um período, tive uma experiência curta, mas muito enriquecedora como conteudista da Mais Campus. Então, isso me ajudou a entender um pouquinho melhor o processo de construção dessas unidades de aprendizagem. E é um processo demorado, né? Então, quando nós demandamos que a aprendizagem seja construída, isso não vai acontecer muitas vezes num curto espaço de tempo, né? Claro que, por exemplo, fui aprovada para uma disciplina que vai acontecer no terceiro ciclo, no ano que vem, né? Ok, aí nós temos condições de solicitar a produção desse material. Mas estou preparando um conteúdo para uma disciplina que vai começar daqui a 2 meses. Eu já sei que não tenho como ter uma unidade de aprendizagem pronta até lá. De que forma eu posso trabalhar? Complementando, né? Com, eventualmente, materiais que eu já tenha prontos, né? Quando o Wilson fala ali do PDF lá, né? Já preparado, disponibiliza esse texto para os alunos. Eu posso montar uma lista de exercícios. Eu posso gravar um vídeo, né? Explicando algum conteúdo e aí complementar isso com a leitura de um texto e com um exercício, né, adicional. Então, vai muito das características de cada disciplina, das demandas que as disciplinas tenham e desse comparativo, né? Nós temos com o que existe de material disponibilizado ali no catálogo Saga. Nós, enquanto professores, temos essa liberdade, né, de construir materiais complementares naqueles aspectos que entendemos como relevante, como necessário, tá? Então, esse é o ponto. Identifiquei uma unidade de aprendizagem muito boa, mas que tem lá um item no desafio que está falando que o aluno ele precisa fazer um exercício de assistência social e aí o que eu estou aplicando é para engenharia. E não fecha, não casa, né? Posso pedir para Mais Campus que isso seja alterado? Posso, mas isso vai demandar a construção de uma nova unidade de aprendizagem, tá? Por quê? Porque provavelmente aquela unidade de aprendizagem foi construída para um curso de serviço social. Então, ela não vai ser modificada para ficar a critério aí, né, do professor da engenharia. O Wilson comenta aqui, né, que essa produção de conteúdo pode ser, em um futuro próximo, uma fonte de receita para a Univille, né? Seria o máximo podermos produzir conteúdos tal como essa empresa. Com certeza, né? Eu acho que é uma expertise, são competências que esse processo nos ajuda a desenvolver também, né, Wilson?
Então, quando o professor Arnoldo falava anteriormente ali, né, da questão de adaptação, de flexibilidade, entendo que esse movimento é um movimento que também gera, né, novas competências em múltiplas frentes, né, por que não? Então, é um caminho aí que, não sei, né, de repente pode ser olhado, ok? Olha, só uma perguntinha que eu podia fazer, porque você é capaz de escapar essa pergunta aí. Claro, professor. A gente está preparando o roteiro da disciplina, e vem aí a contextualização dos objetivos específicos. Daí, na hora de colocar a contextualização, de repente, para aquela semana, tem 2 assuntos bem diferentes, 2 tópicos da ementa. Fazer 2 contextos separados e 2 objetivos específicos que emendam um no outro, né? Porque é da semana, né? Semanal, né? São 2 contextos. Oi? O que pode ser feito, professor, assim, na contextualização, né? O professor pode, por exemplo, construir 2 parágrafos, né? Cada um referente a um dos temas que está sendo trabalhado naquela semana, né? Não vejo problema quanto a isso, tá? O ideal é sempre que o conteúdo da semana seja convergente, né? Que as 2 unidades de aprendizagem falem do mesmo tema, né? Estejam relacionadas ao mesmo item lá da ementa. Mas nem sempre isso é possível, né? Então, não há problema quanto a isso, né? Aí é legal, na contextualização da semana, explicar isso para o aluno, né? Olha, essa semana nós vamos ver 2 assuntos que são diferentes. E aí fala do assunto A, do assunto B, e aí, se conseguir, né, no final ali da contextualização, dizer de que forma esses 2 assuntos, ainda que de forma tangencial, mas de que maneira eles convergem, né? Porque se são 2 temas dentro de uma mesma disciplina, algum ponto de convergência provavelmente eles tenham, né? Então, fala do tema A, do tema B e depois faz um fechamento, tá? Mas não há problema quanto a isso. E aí, em relação aos objetivos, essa sua pergunta foi bem pertinente, professor. Como eu apresentei ali para vocês, né, dentro da unidade de aprendizagem, lá no item apresentação, nós temos os 3 objetivos da unidade de aprendizagem. Não é pecado nenhum nós fazermos um Ctrl+C, Ctrl+V desses 3 objetivos da unidade de aprendizagem para os objetivos específicos da semana, tá? Por quê? Porque há um alinhamento óbvio, né, em relação a esses itens. O que muitas vezes acontece é fazer algum ajuste, né, mas vocês podem buscar nos objetivos da unidade de aprendizagem para colocar lá no material. O professor Renato está perguntando, né, de repente para contextualizar os demais, o preenchimento ali do roteiro da disciplina, tá? É um arquivo em Word que está disponível para vocês dentro ali do Blackboard, né? Eu vou liberar para vocês aqui o módulo 2, agora está visível para vocês lá. Tem uma pastinha ali dentro do módulo 2, escrito... Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que acho que vai ficar fácil. Ok, acho que agora estou compartilhando, né? Então, aqui nós temos, né, a nossa jornada aqui de aprendizagem dentro da formação para o híbrido. Aqui o nosso mural de interação. Sempre que aparece um balãozinho roxinho, significa que tem postagem nova, tá? Que alguém fez alguma publicação. Sempre que vocês tiverem dúvidas, que vocês perceberem alguma coisa que é legal, que queiram compartilhar, né, uns com os outros, usem esse mural de interação, tá? Ele é bem importante para isso. Aí aqui nós temos o módulo 1, né, que já estava disponível para vocês, com o fórum dentro da atividade online. E aí eu acabei de habilitar aqui o módulo 2, tá? Ele está visível agora para vocês também. Tem a última pastinha aqui, ó, materiais do encontro presencial. O que vocês farão, né, ao longo aí desse módulo, né, e o que eu gostaria que fizessem ainda nessa manhã, é o preenchimento do roteiro didático. Se não tiver disponível aqui ainda em Word, né, em arquivo editável, eu disponibilizo para vocês. Mas tem aqui, ó, modelo, roteiro didático 9 semanas, vocês vêm aqui nos 3 pontinhos, fazer download do arquivo. Aqui. Então, quando o professor perguntava ali, né, dos objetivos, enfim, é em relação ao preenchimento deste documento, tá? Então, percebam que para cada semana, né, vocês vão colocar a contextualização
né, vocês vão dizer para o aluno o que ele vai estudar essa semana, por que esse assunto é importante, de repente, se conseguirem fazer alguma articulação com a prática, né, é bacana, é para o aluno entender, né, em que contexto aquilo que ele está estudando se encaixa. Aí nós temos aqui na sequência os objetivos de aprendizagem, então aqui que eu comentei com vocês, né, que dá para buscar inspiração aí nos objetivos de aprendizagem da própria unidade de aprendizagem. Aí vocês colocam aqui na sequência o nome da unidade de aprendizagem, o link, né? Deixa eu voltar aqui. O link, o que vocês vão fazer, ó, a unidade de aprendizagem está aqui aberta, é copiar o link e colar, tá? Simples assim. Por que isso aqui? E o código da unidade de aprendizagem. Esse código, ele aparece aqui, ó. Ó, nós temos aqui o nome da unidade de aprendizagem, a área, o curso, a disciplina, e ele está aqui, ó, código da unidade 27803. Tá? Então, é esse o código que vocês vão inserir nesse material. Por que isso é importante? Porque depois a UNEAD, ao cadastrar esses materiais ali no Blackboard, vai utilizar essas informações para fazer a inserção desses materiais ali, tá? Na semana 1, nós temos aqui o fórum, né? Então, vocês vão fazer a construção desse fórum, contextualizando, dizendo qual é a pergunta que o aluno precisa responder, quais são os critérios que serão utilizados para avaliar a participação do aluno, e na sequência aqui a proposta, né, de atividade para a aula presencial, ok? Para fins do módulo 2 aqui da formação do híbrido, são esses os itens que vocês vão preencher, tá? Em relação à semana 1. Mas se vocês observarem o documento, ele vai na sequência, né? A semana 2, novamente, contextualização, objetivos, as unidades de aprendizagem, a atividade, sugestão de atividade presencial, e não tem o fórum, né? Por quê? Porque o fórum é aberto lá na semana 1. E assim nós vamos sucessivamente em relação às semanas. Esse documento, ele é estruturado com base naquela sequência de atividades das semanas do curso, conforme eu apresentei para vocês, tá? Muito bem. Então, agora, para nós darmos sequência aí à nossa manhã, né, nós podemos fazer uma pausa aí para o intervalo, né, para que vocês tomem um café, uma água, vão ao banheiro, enfim, né, façam o que for do seu agrado e vontade. Vamos ver aqui, o professor Renato está perguntando, né? No contexto, pode utilizar parte da introdução da UA? Sim, professor, também não vejo problema quanto a isso. Quando a UA for preparada por mim, o que coloco no local do código? Nesse caso, professor, vamos imaginar que não tenha uma unidade de aprendizagem pronta, né? E aí o professor elaborou o texto, o vídeo, enfim. Aí o professor não vai preencher aquele item ali, né, de linha, unidade, código, enfim, porque aí é outra dinâmica, né? Aí o que o professor vai fazer é informar para a unidade de educação à distância, naquela semana, ao invés de colocar a unidade de aprendizagem da Mais Campus, o que precisa ser colocado é o arquivo em PDF que o professor elaborou, o vídeo que o professor gravou, sabe? E aí o que é feito é enviar para a unidade de educação à distância, para a UNEAD, esse arquivo, aí eles vão fazer load do arquivo lá no Blackboard, o link para o vídeo, de repente é um vídeo do YouTube, né? Eles vão disponibilizar esse link ali naquela semana, aí é uma dinâmica um pouquinho diferente, né? De informação para a UNEAD, ok? Mas eu coloquei o link do meu capítulo parcial do livro. Não tem problema, é só dizer para a UNEAD qual é o livro, né, que páginas precisam ser disponibilizadas, aí eles colocam, tá? Então não vai precisar colocar o código ali da aprendizagem, né? O que a gente precisa cuidar nesse caso é para que a informação para a UNEAD fique clara, né, do que precisa aparecer e em que momento da disciplina, ok? E aí eles vão colocar esse material para o aluno ali no período correspondente, tá? Ok. Pessoal, então agora nós fazemos aí uma pausa, né, aí de uns 10 a 15 minutinhos, mas o que eu gostaria que vocês fizessem agora é iniciar o desenvolvimento das atividades que fazem parte do módulo 2, tá? Então, que vocês façam um teste se o usuário e senha de vocês para o catálogo Saga está funcionando, que vocês escolham uma disciplina
ao seu critério, né? Pode ser uma disciplina que vocês já trabalhem em cursos presenciais, não precisa ser uma disciplina dos cursos híbridos propriamente dita, né? Ou se vocês pretendem, né? Por exemplo, assim, fui aprovada numa disciplina do curso híbrido para um ciclo lá do ano que vem. Cara, aproveitem esse momento para já estruturar os materiais, né? Matem aí dois coelhos de uma vez só. Então, escolham uma disciplina e aí comecem a fazer as buscas pelos materiais, a observar o que tem lá no catálogo, tá? A preencher esse roteiro o roteiro didático, ok? E aí eu vou permanecer à disposição de vocês até aí por volta do meio-dia, né? Para orientações, para dúvidas. Se vocês quiserem me chamar de forma privada, eu vou colocar... a gente consegue fazer vídeo chamadas aqui pelo próprio Collaborate, né? Mas como eu estou online aqui, vocês podem me chamar aqui também, tá? Ou se preferirem, né? Vou colocar aqui o meu WhatsApp no chat. Se quiserem me chamar por lá, também eu estou à disposição. E aí vamos dar início, então, à preparação desses materiais, ok? E qualquer dúvida que vocês tenham no acessar a plataforma, no entender os materiais, no preencher os documentos, nos acione que aí a gente está à disposição, ok? Alguma dúvida, gente? Eu tenho, só assim para desencargo de consciência, Soraya. Para entrar no portal portal Saga, são login e senha diferentes, né? Do que a gente usa aqui no Blackboard, né? Isso. Tá. A gente já recebeu agora esse login e senha? Eu não me lembro de ter visto no meu e-mail que eu recebi. Tem como me reenviar? Eu tô vasculhando. Oi, professor Wilson. Oi, Morgana. A gente, na verdade, foi solicitado no início da semana para todos vocês terem esse acesso por e-mail, um e-mail institucional, sabe? Que é o e-mail da Univille. Tá? Sim. Ele foi enviado para esse e-mail. Tá. Quem enviou foi a Saga, né? A Mais Campos, né? Isso. A gente solicita e é eles que... Porque eu não recebi, tá? A não ser ter caído aqui na... Não. Eu tô dando uma olhada aqui, não tô encontrando. É bem comum cair no spam, Wilson. Porque eles me confirmaram que estão mandados para todo mundo dessa formação. Tô vendo aqui no Outros, né? Não tá aparecendo. Mas aí dá uma olhadinha, tem uma pasta lixo eletrônico. Deixa eu dar uma Ali olhada. Também. Eu vou dando uma olhadinha aqui se eu consigo achar. Beleza, não recebi. Acabei de acessar. Não tem aqui. Professora Andréia, aproveitando enquanto a Morgana verifica essa questão do acesso do Wilson, né? Prof. Andréia, tem dentro ali do Blackboard, né, nos materiais do encontro presencial, ali no módulo 2, tá, da formação aqui para o híbrido, o último arquivo lá, manual como montar uma disciplina no Saga. Tá, ele está em PDF ali, ele tem algumas informações de acesso e esse tutorial aí de seleção dos materiais, tá? Está disponível ali. Olha, eu tô checando aqui, inclusive, nos itens excluídos, mas não aparece, tá? Se for possível o reenvio disso, infelizmente eu não recebi. Nem ali como lixo eletrônico também não aparece. Nem como lixo eletrônico. Aqui. O problema é que eu tenho que pedir para eu não vou ficar agora, né? Eu vou entrar em contato com o suporte da Mais Campos, ver se eles conseguem me resolver isso agora. Então, porque eles tinham confirmado que tinham enviado para todo mundo já. Ok, eu agradeço. Vou entrar em contato com eles e já te dou um retorno, professor.
Beleza, porque eu tô doido para fuçar o material de história aí deles. Aham. Se a gente não encontrar, nós podemos ver de repente se eu mando uma mensagem agora para o Giazinho e vejo se existe algum login, não sei se padrão é a palavra, né? Mas algum que seja provisório aí para que vocês possam pelo menos ir brincando por enquanto, né? Professor Renato pergunta aqui quando finaliza o módulo 2. O módulo 2 finaliza dia 14/10, professor. Obrigado. Tranquilo. Pessoal, façamos um intervalo, então, aí de uns 15 minutinhos, enquanto a gente vê essa questão dos acessos, tá? Perfeito. Aí nós já postamos para vocês ali no chat, ou eu depois, são 10h42, 10h55, 11 horas, a gente se encontra aqui e faz o encaminhamento, ok? Ok.